Já estamos de volta e agora eu tenho a honra de apresentar aqui, não é? Uma convidada do Dr. Sidney Chalub que está conosco, doutora Enedina Albuquerque, que é ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo. Seja muito bem-vinda aqui no Fala Amazonas. Obrigada, obrigada. É claro que primeiro aqui a gente teve que dar o boa tarde a ela, uma mulher, né, doutor Sidney? Como sempre, né? Nós estamos Da vez, né? Nós estamos da vez para a mulher e a gente está encerrando mais um ciclo desse mês de março e abril. É E verdade. falando muito sobre as mulheres. Semana passada nós falamos sobre osteoporose e hoje nós vamos ter o privilégio de receber a Enedina aqui. Nós vamos falar sobre menopausa, que é uma coisa que acomete as nossas mulheres na idade adulta e que a gente vai tirar algumas dúvidas, porque existem muitas dúvidas, muito preconceito, muita desinformação e muito mito. E a primeira dúvida é minha aqui, olha, porque na década de 60, a menopausa funcionava como uma expectativa de vida da mulher. Nesse período, quando começava a menopausa, em tese, a mulher estaria já quase no finalzinho da vida dela. Aí, doutor Sidney, agora isso Não muda. tá longe disso, né? Tá muito longe. Você vai ver por quê na reportagem do Oliver Castro. Na década de 1960, quando a expectativa de vida era de 48 anos, dado do IBGE, a mulher, quando entrava na menopausa, já estava próximo do fim da vida. Portanto, pouco importava se a mulher precisava conviver com sintomas como secura vaginal, pele ressecada e flácida, queda de cabelo e depressão. Os calores, então, que muitas vezes chegam a ponto de molhar a roupa, eram algo constrangedor, com que se tinha de conviver, de preferência, sem fazer alarde. A menopausa, contudo, não deve ser encarada como o fim da vida, mas como um período longo e importante dela, em que ainda há muito a se fazer. A mulher tem que se recusar a viver infeliz consigo mesma, aceitando menos do que merece e percorrer o último terço da vida de forma plena e feliz. Falar da menopausa. O doutor Sidney já está até explicando porque é curiosidade de nós mulheres, né, doutora? Sim, sim, é. É muita Os coisa. mitos vão cair hoje, né? Vão cair, vamos derrubar Gostei. os mitos, doutor Sidney. Gostei. Então, eu estava conversando com a Enedina fora, e menopausa eu tive o trabalho de pesquisar, ela Sim. vem do grego. Menos quer dizer lua, ciclo, ela estava me explicando de menstruação. E pausa, parada. Na verdade, ela é parada da menstruação. Eu poderia dizer que seria parada do período reprodutivo da mulher. Mas não é parada da vida sexual, não é parada da vida afetiva da mulher. A mulher tem muitas coisas. Eu já queria começar aqui, colocar a Enedina nesse contexto e fazer a primeira Sim. pergunta. A primeira Ai. pergunta é em relação a isso. Não, qual é o período da faixa etária que a mulher vai ter menopausa e, em cima disso, o que é uma menopausa precoce? Então, boa tarde, né? Primeiramente. Dos 45 aos 55 anos, esse é o período que antecede a menopausa, tá? 45 a 55 anos, a mulher vai começar a entrar nesse período, tá? A menopausa é a parada da menstruação, tá? Então, erroneamente, as pessoas falam, eu estou na menopausa. E não, tá? Ela pode estar no climatério, porque o climatério antecede a menopausa, é a pré-menopausa. E ele vai até a pós-menopausa. Mas o que é o climatério? Porque tem gente dizendo assim, mas socorro, Sampaio, o que é isso, né? Gente, eu não sei porque ainda não cheguei lá. Tomara que não chegue tão cedo. Não, mas vai chegar e quando Vamos chegar, né? E quando chegar, eu vai preciso chegar saber, em plenitude. mulherada, vamos entender bem aí o que a doutora Enedina está dizendo. O que é o climatério, doutora? O climatério é um período em que a mulher começa a sentir os sintomas, né? Os sintomas, erroneamente, da menopausa. Sim. Tá? Ela começa a ter labilidade emocional, começa a ter secura vaginal, a pele fica ruim, entendeu? Mas necessariamente ela não precisa ter esses sintomas, porque a gente pode cuidar antes, tá? Sintomas depressivos, irregularidade menstrual. A irregularidade menstrual é um marco de que os ovários estão apagando a luz. E como é que cuida disso?
Ó, nós vamos falar em tratamento, mas eu não vou falar em medicamentos, Sim. tá? Por quê? Porque senão as pessoas podem ir na farmácia e comprar os medicamentos, né, E tomar, assim, se por conta própria. automedicar. Não pode, tá? gente. Mas nós podemos fazer, sim, hormônio para Sim. quem tem critério para fazer reposição hormonal, Sim. tá? Pode fazer uso de antidepressivos leves, né? Os recaptadores da serotonina e dopamina, que melhoram a questão da depressão, do humor, do choro fácil. Ah, quer dizer então que a mulher passa por isso também? Passa. Gente do céu, coitada de Passa, nós sim. mulheres. Que dó da Coitada gente, de doutor nós homens. Sidney. Então, Olha, a produção está me dizendo aqui que o repórter Ademilton José, apesar de não ter nada a ver com a história, mas foi ele que foi às ruas aí ouvir a mulherada, né, Ademilton? E aí, tudo bem, então vamos lá para as ruas com o repórter Ademilton José. Será que a mulherada sabe, hein, quando está na menopausa? E o que é a menopausa, né? É com você, Ademilton. A menopausa é a data que marca a última menstruação. Ela ocorre geralmente em média entre 48 e 51 anos de idade, devido à interrupção da produção dos hormônios femininos pelos ovários. E a gente veio às ruas de Manaus para saber de você. Você sabe o que é a menopausa? É quando o ciclo menstrual se encerra. Não é da menstruação da mulher, que tem uma certa idade, né? Que ela... Para, eu acho, né? É, né? A senhora sabe me explicar o que é a menopausa? Ah, se eu posso explicar? Pode. Eu não sei, não. Você sabe o que é a menopausa? Eu acho que é falta de hormônios, né? Eu só sei que quando a pessoa já está meio de lá para 50 e pouco, né? Uma doença de que as mulheres ficam doentes. Eu só sei isso. E as consequências dela, a senhora As sabe? consequências são muitas. Muito calor, frio, nervoso, e não, a pessoa fica indisposta, é muito ruim. É quando a mulher para de menstruar. E as consequências dela, você sabe? Não. Menopausa é quando a mulher já está numa idade que ela não menstrua mais, aí ela entra na menopausa, que acaba, às vezes, até acontecendo a depressão nela. E as consequências, você sabe? As consequências é dores de cabeça, dor no corpo, aí fica com problemas na perna, nas pernas, aí vai tendo vários problemas com as mulheres. Você sabe o que é a menopausa? Não. Menopausa é o fim da menstruação. É. E a senhora sabe as consequências dela? Não, são muitas. Olha, vocês estão vendo aí, gente, tem muitas mulheres que não sabem o que é menopausa, né? Algumas acham que é uma doença, um quadro aí de doença na vida das mulheres, mas não é, é um ciclo natural da vida, não é, doutor Sidney? Sim. Eu disse há pouco que o homem não tem nada mais, o homem tem muita coisa a ver com isso, não tem não? Tem. Tem. Qual é a participação do homem nessa fase? Experiência de consultório, tá? Eles vão ao consultório querer saber por que a mulher não está mais tendo vontade de ter relação sexual. É a primeira pergunta. Poxa, ela não me ama mais? Não é isso, gente. Não é isso, tá? A mulher, ela tem que ter relação sexual prazerosa. Toda relação sexual tem que ser prazerosa. Agora você imagina, diminuir o nível de estrogênio, tá? A mucosa é um epitélio estrogênio dependente, né? Então, para ela ficar hidratada, para ela ficar pérvia, ela tem que ter estrogênio. E a menopausa é marcada pela diminuição desse hormônio. Então, ela fica atrofiada, ela fica seca, tá? Imagina um sexo numa vagina seca. Ninguém aguenta. Ela sente dor, né? Ela sente dor. Então, ela não vai ser prazeroso para ela. Ela vai fugir dele, lógico, né? E tem homem que não entende isso. Não entende, às vezes até larga a mulher por Nossa, entender que que absurdo, sim, gente. sim, acontece. E isso aí cria um Tá. ciclo vicioso, porque aumenta aquele processo de depressão que a mulher tem. Imagino. Então, e eu quero dar uma dica aqui. Se você está numa faixa etária em que você começa a ter dor durante as relações sexuais, a mulher começa a ter dor durante a relação sexual, coisa que ela não estava habituada, ela tem que procurar o médico, como a doutora Neidina falou. Tem tratamento para isso. E eu queria já pegar em cima disso, pegar um gancho e falar...
É mito ou verdade que as mulheres na menopausa não podem ter relação sexual normal? Ah, mas daqui a pouco a senhora responde, doutora Enedina, porque tem telespectador bem. no telefone querendo tirar dúvidas aqui com a senhora e com o doutor Sidney. Alô? Tá bom. Alô? Alô? Alô, Oi, quem está falando? é Valdenilda, Você fala de onde, amiga? da Redenção. Olha, nossa telespectadora lá da Redenção, pois não, pode falar, tirar sua dúvida. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Sim. É sobre, porque eu tô com 57 anos, parei de menstruar há 3 anos. E eu sinto muito entalo na garganta e sinto tontura. Se isso é da menopausa. Ela sente muita... Entalo na muito garganta entalo na e tontura. garganta E tontura. Sensação de sufocamento é um dos sintomas do climatério. Sensação de sufocamento e tonturas. Né? Isso está relacionado à diminuição do estrogênio. Estou impressionada. Aprendendo muito aqui hoje, viu? Olha, queria agradecer também, não é, aos nossos amigos aqui das redes sociais, o WhatsApp. Põe aqui pra gente. Tem pergunta, tem telefone, mas vamos aqui ver quem é que está com a gente. Então, nesse período da menopausa, a mulher sente vontade ou ela perde o quê? A vontade do sexo. A vontade do sexo. É, mais ou menos em cima da pergunta que E eu te aí, fiz. Sim. doutora? Realmente há uma diminuição da libido, né? Ela tem tantas outras coisas, o psicológico dela está tão voltado a tantos sintomas, a essa transição, que o sexo para ela, por não ser prazeroso, por ser dolorido, por estar com ressecamento, né? Sai do foco. Sim. Tá? Mas, gente, para isso tem tratamento. Tem tratamento, que bom, graças a Deus. Tratamento. Né? Tem telespectador querendo fazer pergunta, alô? Eu queria só pedir para diminuir um pouquinho, tá? O som da sua TV, pra gente conversar pelo telefone. Alô, Pois não, pode fazer sua pergunta. é a Silene? Silene. Pode falar, Silene. Sim, eu tenho 53 anos. Estou desde novembro sentindo sintomas, assim, muita dor de cabeça, praticamente todos os dias. E sinto mal-estar. Aí tive problema de pressão, assim, o corpo, tem dias que eu estou bem, mas tem dias que eu estou com o meu corpo assim, a perna trêmula. Isso é normal? Sintomas. E aí, sintomas do da climatério. menopausa? Sim. É? A mulher, quando ela diminui a produção de estrogênio, é porque assim, a mulher ela também produz androgênios, né? Só que de uma maneira pequena, de uma forma mínima. E o estrogênio está sendo produzido numa maior quantidade. Quando diminui o estrogênio nessa época da menopausa, os androgênios, eles continuam a ser produzidos, né? E a mulher tem uma tendência a fazer o que o homem faz, acumular gordura na região abdominal. Sério? Sério. E isso, o metabolismo diminui e isso leva essa mulher a ter um risco cardíaco de doenças cardiovasculares muito maior que do homem. Olha só. É incrível. Mas por quê, doutora? Diminuição do estrogênio. É como se a mulher estivesse recebendo mais hormônio masculino do que de mulher. Então, ela tem uma conformação no seu corpo semelhante ao homem. É quando aumenta o abdômen da mulher. Então, tem essa série de alterações. Mas eu quero chamar a atenção aqui, como a Nedina falou, que menopausa não é uma doença. Não é. Menopausa é um período da vida da mulher, assim como a menina passa da transição e ela entra na puberdade e começa a fazer a menarca, que é a primeira menstruação, e menstrua. A vida da mulher, ela é feita para ela se reproduzir. E a natureza é tão perfeita que uma mulher com 50 anos, ela já tem risco de ser mãe. E a natureza para essa possibilidade dela engravidar, porque são gravidezes cada vez mais de risco. E isso é um período, por que eu estou falando isso? É um período de transição na vida da mulher. E ela tem que se preparar para isso. Por isso que existem os especialistas nessa área. E aí o que eu quero dar uma dica.
você tem que procurar, você não tem que ter vergonha. O que acontece na prática? As pessoas têm muito preconceito, têm muito tabu, têm muito... não quer conversar com o seu parceiro. Porque assim, olha, se você é casado com alguém há muitos anos, você tem uma relação com alguém há muitos anos, fala, ó, eu estou tendo um problema, a nossa relação está sendo dolorosa, eu vou ter que procurar um médico e você tem que ir comigo. Porque o papel do homem é entender, o papel do homem é ajudar. Então, o homem de verdade, o homem com H, como você falou, é o homem que vai entender esse momento de transição da mulher. Porque ele também vai ter um período de transição em que o libido dele também vai diminuir. Então é essa a dica que eu queria deixar para você que está em casa. Essa história aí, tudo acaba caindo, né, doutor Sidney? Inclusive os mitos. Sim. Olha que matéria boa para que nós, mulheres, fiquemos bem informadas, porque às vezes uma informação errada pode atingir o psicológico de quem tem dúvidas a respeito da verdade. Sim. Olha que coisa boa, que bom que nós estamos aqui contribuindo e ajudando. Continua mandando pra gente aí a tua mensagem, tá? E liga. A gente vai pro intervalo comercial, tá certo? Não sai daí, porque na volta, mitos ou verdade. Ok? A gente vai aprender juntos. Não sai daí, eu volto já. Olha, já estamos de volta e vamos conversar agora com o telespectador, viu, doutor Sidney? Alô? Alô? Oi, quem está falando? É o Marcos. Oi, Marcos, você fala de que bairro? Zumbi 3. Olha, nosso querido bairro do Zumbi, um beijo aí para todo mundo, tá? Pois Muito não, obrigado. pode falar, querido. Porque nós estamos acompanhando o programa, né, como todos os dias, e ainda agora a telespectadora fez uma pergunta. Só que a idade dela já é um pouco mais avançada do que da minha esposa. Minha esposa ainda vai completar os 34 anos, mas ela sente esse aperto na garganta e também tonturas e um pouco do estresse também, né? Isso pode ser a menopausa precoce? Gente, que lindo! Eu fiquei apaixonada agora. Olha, que verdade. coisa bacana. O maridão ligando para tirar dúvidas, né, pela esposa. Isso é maravilhoso. A 34 mensagem tá anos. chegando, né? A Tá mensagem tá chegando, tá chegando. alcançando. Pois não, Então, doutor Então, eu Sidney. vou falar o seguinte, o que acontece, Marcos, isso aqui é assim, existem vários fatores, mas a menopausa vai ser caracterizada por uma irregularidade do ciclo menstrual. Existem muitos fatores que nas pessoas entre 30 e 40 anos, elas têm uma tendência maior a ter refluxo, doença gastrointestinal. É um período também que algumas pessoas começam a ter problema de pressão alta. Então, o primeiro caminho é, aos 35 anos, ela faz acompanhamento com o ginecologista anual, que ela tem que fazer o seu preventivo, e ela deve procurar um clínico para fazer uma avaliação clínica completa. E aí ele vai ver, porque na verdade os sintomas da menopausa, elas podem ocorrer. A menopausa precoce acontece geralmente em mulheres abaixo dos 40 anos, mas ela tem uma característica muito maior que está relacionada com diminuição da libido sexual, a mulher sente um calor, quando todos aqueles sintomas que ela tem uma irritabilidade maior também. Mas existe uma série de outras coisas. Agora, você está de parabéns,
porque você conversa isso abertamente Cuidando com a sua da esposa. esposa. E você conversa e ela também está de parabéns, porque ela tem essa liberdade que você dá para ela. Mas é E isso que a importante gente quer na ele ir com a relação. esposa até um profissional. Agora, pra já tirar dúvida, pegar não é, doutor o gancho dele é o seguinte, eu vou perguntar para a doutora Nedina quais são as modalidades de tratamento para pessoas que estão no climatério, que é esse período do término, né, até o término da menstruação, e a menopausa. O que a mulher vai sentir e o que o médico pode fazer e quais são as outras coisas além de tratamento medicamentoso? Então, o tratamento medicamentoso, ele tem critérios médicos para serem feitos, né? Há toda uma avaliação e a resposta é muito boa. A mulher saiu desses critérios médicos, não pode fazer reposição hormonal, ela pode fazer mudança de estilo de vida. A isoflavona já foi, a soja, né? A soja, ela já foi comprovada que ela tem bons resultados na diminuição dos sintomas vasomotores, que são os fogachos, né? O chá de amora também. Olha, soja amora? Comprovadamente, tá? Que ele tem efeitos benéficos nessa situação, né? E a mudança do estilo de vida, gente. É caminhada, é dança, é namoro, né? Com o seu parceiro. É se motivar, conversa, é gostar. Se motivar, tá? Eu sempre falo assim... É trazer alegria para dentro da sua vida, é importante Às vezes, alegria. as pacientes chegam muito chorosas no consultório e elas querem saber o que está acontecendo com elas. Aí eu vou dizendo, olha, você tá irregularidade menstrual, tá. Aí a gente acaba fechando, porque o diagnóstico do climatério, ele é clínico, né? Muito bem. Agora, gente, a gente está quase no finalzinho do programa e aí tem os mitos e verdades, pelo menos 5, né, produção? 5? Vamos lá, então, coloca aí para a doutora e o doutor Sidney responderem. Mito ou verdade? Cadê? Isso é mito ou verdade? E aí? Mito ou verdade? A menopausa causa diminuição da libido? Ai, até eu tiraria 10 agora. Olha, boa aula aqui, viu? Causa sim. Próxima. É verdade, olha, eu que respondi. É verdade, mas você pode reverter isto. Ah, tá. É verdade, mas você pode reverter. Mito ou verdade? Após os 40 anos, a mulher não engravida mais? Isso é mito. Completamente. Mito. Cuidado, tá? Muito cuidado. Que engravida. Que irregularidade menstrual. Pois é, viu só, Chicão? Então. E aí, mito ou verdade? Os sintomas da menopausa só ocorrem após os 50 anos? Mito. Pode ocorrer até menos, né? Até menos. Claro. 3 a 7 anos antes da parada da menstruação, da última menstruação. Da última. Vamos lá, mito ou verdade? Continuando. Mito ou verdade? Os sintomas da menopausa, o quê? Cadê a produção? Depressão, ansiedade, insônia costumam acompanhar a fase da menopausa? Verdade. Também completamente reversível. Completamente reversível. E você deve entender, isso aí é para o seu companheiro, que você deve entender que no período da menopausa ou do climatério, você vai ter uma companheira mais ansiosa, mais agitada, encaminha ela para um tratamento especializado, que isso vai reverter. Tratamento especializado. Última pergunta, mito ou verdade? Menstruação precoce influencia no término do período menstrual? Mito também. Mito também. São fatores genéticos, tá? A mãe menstruou cedo e terminou cedo. Os fatores genéticos, eles influenciam. Olha, gente, a Prefeitura de Manaus está convidando para a Festa do Trabalhador, dia 1º de maio, a partir das 13 horas, na rua 1º de maio, na Compensa 1. Muitas atrações musicais, atividades esportivas, sorteio de brindes, tá? Então tá todo mundo convidado. Dia 1º de maio, a partir das 13 horas, na rua 1º de maio, na Compensa 1, hein? E amanhã nós vamos estar aqui. Doutor Sidney Chalub, muito obrigada. Doutora Enedina Albuquerque, ginecologista, uma das mais brilhantes aqui do nosso estado, né? Olha, o brilhante é por conta de vocês, tá? Mas eu queria muito mandar um abraço, tá, para uma preceptora que eu tive na residência, a doutora Paula Rita, que ela tratava dessa parte, endocrino-ginecologia. Aprendeu muito bem, hein? Que coisa boa. Aí, ela, no consultório, ela dizia assim... a paciente chegava chorosa, né, e ela falava, olha só, você está realmente na menopausa. E é ladeira abaixo, tá? Ai, pai. Só que você pode escolher descer a ladeira de patins ou de salto alto. Então, gente, é o seguinte, procure um ginecologista e desça uma ladeira de salto alto, né? Que é a melhor forma de viver bem. Ai, que coisa boa. Doutor Sidney, amigo! Estamos aqui mais uma vez, eu quero agradecer e dizer que
Já vou embarcar agora que eu vou representar o Amazonas. Vamos lançar um livro sobre cirurgia de fígado amanhã em Brasília. Coisa boa, parabéns, doutor Sidney. Nós estamos aqui cada vez mais felizes e queremos que você mande tema para a gente discutir e para a gente debater e tirar a sua dúvida. Eu quero agradecer, Nedina, que hoje o tema foi muito rico e espero que a população tenha aproveitado bastante. E com pouco colaborou tempo, né? muito, Porque certamente. tem tanta coisa para falar, gente. E nós queremos agradecer a todos os telespectadores que nos enviam mensagens, porque continuam enviando após o programa. Isso é maravilhoso. Olha só, boa tarde, gostei dessas informações sobre menopausa. Tirei minhas dúvidas, obrigada. Olha que coisa boa, além dessa, muitas outras mensagens chegaram. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo respeito. Amanhã é feriado, né? Mas a Conceição Sampaio estará aqui. A gente se vê depois de amanhã, quinta-feira, se Deus quiser. Doutor Sidney Chalub, boa viagem. Até semana que vem. Orgulho do senhor. Minha querida amiga, muito obrigada pela sua presença. Fiquem todos